Pode ir? 3, 2, 1, valendo! Gente, não, então... eu sei falar. Vai. Pergunta, papai. Perfeito. Você tá querendo fazer isso pra ter melhores momentos. Ele já tá destruindo meus coisas. Mas beleza. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Bom, chegou o grande momento de eu dividir com vocês, afinal, o que aconteceu comigo durante esse ano, né? Eu acho que muito importante eu dividir com vocês. Acho que não só por eu ser médico, mas por eu ter passado por tudo isso, eu garanto que com certeza vai ajudar muitas pessoas a elucidar um pouco mais sobre os seus possíveis problemas, né? E eu começo o vídeo, antes de mais nada, falando uma frase que um paciente me contou. Você só vai conseguir, na verdade, levar uma pessoa num lugar onde você já esteve. E como eu já estive, literalmente, passando, né, por essa patologia, eu acho que eu vou conseguir ajudar de uma maneira mais clara, né? Não só pela parte literária e teórica que o médico deve conhecer, mas também por ter vivenciado esse processo, certo? Bom, acho que foi um ano difícil para todos, né? Ainda mais para mim, eu perdi meu avô. Faz assim, ó, com a mão. Não, é assim, ó. Fala, saudações terráqueos. Saudações terráqueos. Não tem vergonha de ficar com essa careca aí? Eu abri uma clínica, né, com muitos funcionários e, enfim, passei por diversos problemas pessoais, problemas de família que não vou... não vale a pena que eu dividir, não vai ter tempo para dividir, na verdade. E eu achei que alguns desses sintomas, na verdade muitos desses sintomas, estavam relacionados ao estresse, né? Aliás, o estresse, o Vitor vai conseguir falar melhor que eu, é a doença do século. Acho que está todo mundo um pouco estressado, todo mundo acaba somatizando um pouco essa energia do estresse. E foi um ano, né, durante nesses últimos 12 meses, eu tive alguns sinais e sintomas como cansaço extremo, insônia. Depois eu vou colocar minha polissonografia aqui, onde eu tive mais de 106 despertares, né, com uma apneia moderada do sono, inclusive. Queda de cabelo, esgotamento, cansaço ao longo do dia, oscilação de humor, né? Meu humor ficava muito lábil, aquele humor muito oscilante ao longo do dia. Tem algum outro sintoma? Uma irritação, né? A gente que tá mais junto no dia a dia, uma irritação mais presente, uma labilidade emocional. Muito mais irritado mesmo, realmente, estava descontando muito mais. Eu sou uma pessoa que eu sempre levo na esportiva, sempre levo na brincadeira, sempre tento me encarar os acontecimentos, né, com uma visão muito mais positiva, e eu me deparei com um Pedro um pouco diferente, né, e que depois eu fui compreendendo um pouco mais. Fora isso, eu tinha alguns sintomas gastrointestinais, só que leves, como uma leve distensão. Eu também tinha uma descamaçãozinha na cabeça que eu achava que era caspa, né, que era uma dermatite, na verdade, que depois eu vou explicar um pouco mais. Tinha mais algum outro sintoma? Eu acho que era isso. E o lance o Pedro, como é uma pessoa que já se cuida muito, né? É uma pessoa que já tem esse cuidado mais integral com a saúde, os exames laboratoriais dele eram muito bons, os parâmetros todos que a gente usa aqui como para a gente metrificar o quanto de saúde você tem, todos esses parâmetros estavam todos normais ou ótimos, né? E aí é que mora o problema, porque a gente não conseguia entender a causa de todos esses sintomas que ele vinha apresentando a todo momento, e a gente sempre culpava o estresse ou um lado mais psicossomático e nunca deixava de investigar a fundo. Foi aí que a gente começou a trabalhar mais essa parte do diagnóstico, que a gente começou a investigar a parte intestinal. Você chegou a fazer, a gente fez uma endoscopia digestiva alta, né? Só interrompendo um pouco, antes de fazer a endoscopia, no início do ano passado, eu fiz um teste alimentar, né? E o meu teste alimentar sempre dava muito bom, e dessa vez ele veio forrado com todas as sensibilidades possíveis. Isso me acendeu uma luz amarela, mas eu não dei tanta importância. Falei, deve ser estresse, sempre culpando o estresse, né? Quando chegou um fim do túnel, que eu falei, eu preciso começar a me investigar, e aí eu comecei a fazer alguns exames. Como
eu sei que a saúde começa no sono, e eu sempre priorizo, sempre falo isso muito aqui, eu comecei fazendo uma polissonografia, onde eu vi ali uma polissonografia toda acabada, né, toda destruída, um sono muito alterado, em várias fases, toda a arquitetura do sono alterado. E aí eu comecei a ficar preocupado, meu Deus, será que o estresse está causando tudo isso, né? Eu fiz um exame de ressonância onde também vieram algumas alterações, mas nada que também justificasse todo aquele quadro clínico meu. Exames laboratoriais, alguns marcadores de inflamação intestinal, que depois eu vou te explicar aqui, mas também que eu não correlacionei tanto, porque eu achei que era mais estresse. E aí, quando eu fiz a endoscopia, e o Vitinho vai continuar explicando para vocês. Quando a gente começou a investigar mais a fundo essa parte intestinal, que começou com esse teste alimentar que ele começou fazendo lá no início, a gente começou a investigar as causas intestinais e descobrimos o quê? Que você estava com problemas de mais inflamação intestinal, se tinha sinais de, quando a gente fez a endoscopia, que você estava com uma infecção por uma bactéria que chama H. pylori, que é muito comum, que pode ser responsável por todo esse início dessa parte intestinal posteriormente. Então, ali foi um ponto de partida que a gente começou a pegar o fio e começou a puxar e desenrolar todo aquele novelo, porque a partir daí que a gente começou a perceber o quê? Com essa infecção por H. pylori, que geralmente as pessoas têm essa infecção muito comumente em gastrites, que tem sintomas de refluxos e tudo mais. E aí, a partir daí que a gente começou a investigar outras causas de infecções intestinais, né? Não só na parte do estômago em si. Perfeito. E o que aconteceu, gente? Só para vocês entenderem. Eu permiti com que tudo que aconteceu comigo, eu sempre fui uma pessoa extremamente resiliente, sempre fui uma pessoa que transpus todos as minhas adversidades de uma maneira muito tranquila. Só que, em determinado momento, eu permiti que aquele estresse, que aquele turbilhão de coisas que acontecera influenciasse na minha saúde. E, na verdade, eu me deixei levar, vamos dizer assim. Eu permiti que esse estresse influenciasse, e isso fez com que minha imunidade caísse. Provavelmente eu já tinha esse H. pylori há algum tempo, e esse H. pylori acabou povoando ali o meu intestino por mais de um ano. Isso que é mais incrível, né? Nos últimos 6 meses eu cursei com sintomas piores, mas por mais de um ano eu estava com H. pylori. E o que o H. pylori faz? Só para você entender. O H. pylori, ele transforma a ureia do ácido clorídrico ali do estômago, presente no ácido no estômago, em amônia. E a amônia eleva o pH estomacal. E quando você eleva o pH estomacal, você precisa desse ácido, né, desse ambiente ácido do estômago para matar, para selecionar, para melhorar a tua microbiota intestinal. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a ter uma doença que a gente chama de disbiose. Iniciou com uma disbiose, que é um desequilíbrio de flora intestinal, e quando você tem uma disbiose um pouco mais avançada, você acaba evoluindo para outras doenças. E essa disbiose acabou fazendo, no final das contas, com que eu também desenvolvesse uma doença celíaca, porque basicamente a disbiose ela aumenta muito a inflamação no intestino. E essa doença que eu evoluí, que na verdade é uma síndrome, né, chamada síndrome fúngica, ela acaba piorando todos esses sintomas que eu descrevi agora. Faltou alguma coisa? Uma coisa importante de falar, também aproveitando esse gancho que você explicou do H. pylori, que uma das causas de diminuir, na verdade, essa acidez do estômago é responsável pela essa desbiose. Só que tem coisas que a gente faz também a todo momento que também pode gerar isso daí, né? Um exemplo são os prazóis da vida, os inibidores da bomba de próton. O que é isso? Quando uma pessoa vai ao médico, ela fala, eu estou com uma queimação no estômago, com sintoma de refluxo, o médico já vai lá e já prescreve um omeprazol para a pessoa. E aí isso daí faz o quê? Com que você tenha uma diminuição na produção de ácido no estômago, podendo também fazer com que você desenvolva um quadro de disbiose por conta de usar o uso indiscriminado desse tipo de medicação. Perfeito, principalmente quando é um uso crônico, né? E vamos lembrar que quando você tem desequilíbrio, principalmente com o crescimento de fungo no intestino, que não é para crescer de maneira exacerbada, o fungo, ele produz 2 substâncias, uma é o ácido tartárico, que causa dor muscular, que causa fraqueza, cansaço, que
que é uma substância também neurotóxica, por isso que ele também acaba piorando muito o sono, né? Deixa o sono, na verdade, um pouco mais agitado, porque ele ativa vias glutamatérgicas no cérebro. O glutamato é um neurotransmissor excitatório, então você fica o dia inteiro um pouquinho mais ansioso, né? Então não tem nada a ver com a ansiedade do ambiente, sim uma ansiedade química causada por esses produtos dejetos de bactérias e fungos. E o outro é a arabinose, que também é um carboidrato que é fermentado por fungo. A arabinose chega ali no seu fígado, inibe a gliconeogênese, que é a formação de glicose. Isso faz com que você tenha episódios de hipoglicemia e aumenta muito sua vontade de comer doce. Então, você tem distensão abdominal, vontade de comer doce e muitos desses sintomas, muito provavelmente alguma síndrome intestinal você pode acabar tendo, né? É muito interessante também a gente lembrar que as síndromes intestinais, de maneira geral, elas cursam com esses sintomas todos. E não só um H. pylori, não só uma síndrome fúngica, uma desbiose, né? Eu acabei colecionando todos esses. Mas qualquer desequilíbrio no seu intestino, gente, pensa que o intestino, ele é o órgão, né, mais importante no corpo, porque ele é basicamente quem faz a ligação do meio externo com o meio interno do nosso organismo. Então, você tem esse órgão, de alguma maneira, ruim, com uma má função, ou com desequilíbrio de bactérias que vai acabar ali piorando toda essa parte inflamatória, obviamente não vai dar bom, né? Gente, pensa que a tua flora intestinal é como se fosse um zoológico. E cada bichinho desse zoológico tem uma função específica para regular a tua saúde. E cada alimento que você come vai ser também alimento para determinados tipos de bichinhos nesse zoológico. Então, se você come todo dia o mesmo alimento, você está selecionando tipos específicos de bactérias. Você está alimentando mais bichos nesse zoológico e isso vai fazer com que você selecione e piore toda a sua flora intestinal e faça com que tenha uma menor quantidade de bactérias que vão fazer com que você tenha mais saúde. E o intestino, ele é o órgão principal que comunica o meio externo do nosso organismo com o meio interno. Então imagina você ter um intestino inflamado, imagina você ter um intestino cheio de buraquinhos aí, um intestino todo destruído. Você vai acabar passando substâncias desse meio externo, ou seja, dejetos de bactérias, pedaços de proteína, alimentos mal digeridos para a sua corrente sanguínea, e isso vai fazer, obviamente, com que você piore a sua inflamação, piore a sua saúde e aumente o risco de ter um monte de doença lá na frente. É como se fosse um filtro. Então, quanto mais eficiente é esse filtro, mais informações precisas você vai conseguir passar. E aí é que entra um outro pilar, que começou uma nova fase para a gente começar a entender melhor. O que a gente pode fazer para investigar melhor quais são os tipos de bactérias que estão mais predominantes? Se é uma bactéria ruim ou boa, a gente consegue fazer um teste de microbiota para a gente identificar de fato e quantificar essas bactérias, para a gente identificar o que a gente precisa cultivar mais, o que a gente precisa deixar de fornecer alimentos e tipos nutricionais para esses fungos, bactérias ruins. Então aí entra toda uma estratégia nutricional, médica, para a gente começar a selecionar essas bactérias que já estão todas bagunçadas, né? Perfeito. É óbvio que não é todo mundo que vai ter acesso a um teste de microbiota. Para mim foi sensacional conseguir interpretar e compreender como funciona um pouco mais meu intestino, né, e minha flora intestinal. Mas lembre-se que o teu intestino, ele é um meio de cultura. Então, se você está dando todo dia o mesmo tipo de alimento, seja ele qual for, seja ele um alimento saudável, você está selecionando tipos de bactérias. Então, as estações, elas não foram feitas à toa. Você tem que diversificar o máximo possível. Pensa que cada alimento também é alimento para um tipo específico de bactéria no seu intestino. Então, quanto mais você consome um tipo ou falta um tipo de alimento, isso também vai acabar com que você piore seu microbioma. Quanto mais bactéria nessa floresta gigante que você tem aí, que é a tua microbiota intestinal, melhor vai ser o teu perfil intestinal, melhor vai ser o tipo de bactéria que você vai ter e mais saúde você vai acabar gerando, certo? Exatamente isso. Mais alguma coisa? Faltou? Acho que não, né? Acho que é isso. Agora só para vocês entenderem o poder, né, do intestino e tudo isso, e a gente poder também respeitar e dividir o que é estresse, o que é ansiedade, né,
e o que já transpôs ali do estresse e ansiedade e acabou virando um problema físico, químico, que tem que ser tratado, não é nada psicológico, mas lembre-se, 50% da sua saúde é química, 50% da sua saúde é comportamental, o comportamento influencia muito na química, que é o que aconteceu comigo, e a química acaba influenciando muito no comportamento. Então, era essa a mensagem final que eu queria passar para vocês. Cuidem-se, nem sempre vai ser estresse. Lembrem-se sempre do seu intestino, desse órgão incrível que pode fazer você ter muita saúde, pode fazer você ser 100% você e pode fazer com que você renda aí 20, 30% da pessoa que você é, que era o que estava acontecendo no meu caso, por exemplo. Mas já estou aqui inteiro, tomei antibiótico, incrível, tipo, na primeira semana de antibiótico, bizarro, né? Melhorou muito. Já melhorou meu sono, né? Tomando antibiótico, você fala, como assim? Melhorou o sono tomando antibiótico. Mas é porque foi ali certeiro onde deveria. E é isso que você falou, antes da gente culpar causas psicossomáticas, comportamentais, que hoje está super na moda, né? Você fala, eu tenho transtorno de tal coisa, problemas de estresse, né? Existe, de fato. Mas antes da gente fazer isso, a gente precisa afastar, a primeira coisa, causas metabólicas, que pode estar gerando tudo isso, uma infecção, um desequilíbrio de vitaminas e tudo mais, né? Perfeito, por isso, e o intestino está totalmente relacionado. Exatamente. Né? Então é isso, gente. Muito obrigado, espero ter ajudado vocês. Até mais.